essas coisas que tem a ver com, teoricamente, alta cultura, né? Eu trago um filósofo e enfio dentro de um grupo que está preocupado, vamos discutir aqui se não vai dar lucro no final do mês. Tá, vamos trazer Sêneca aqui. O que tem a ver? Você vai ouvir. E aí, tudo, né, que a gente discute hoje em dia já foi discutido por alguém 2000 anos atrás. Quando você traz isso e bota no contexto, a turma, nossa, eu falo, pois é, cara. Sabe esse coach cheio de novidade, com a roupinha apertadinha, dizendo que você pá. Isso que ele tá falando, cara, Aristóteles falou há 2000 anos atrás. Tem novidade nenhuma. Isso que ele falou pra você que descobriu que não tem nada, já foi falado lá atrás. Como você não se preocupou em saber, você tá pagando uma grana pra esse cara falar uma coisa velha pra você com roupa nova, né? Por quê? Porque você não tem a referência. Então a minha briga é essa, cara. Vamos referência. O exemplo que eu uso, que o pessoal adora, é o seguinte. Você tem na tua cabeça uma caixa de ferramenta. E ela é que você vai usar para viver a tua vida, né? Então é o seguinte. Se você só tiver ali dentro um martelo, é aquela história. Tudo que aparecer é prego. Eu só vou resolver dando porrada, né? Eu tenho que ter um alicate, chave de fenda. Quanto mais ferramentas eu tiver ali dentro, mais soluções eu encontro. Eu resolvo com maior rapidez. Então o que eu tenho que fazer? Eu preciso encher de ferramenta, cara. E encher de ferramenta significa eu tenho que estudar, eu tenho que aprender, ver como é que é a história. Estão me xingando de fascista. O que é fascista? De onde vem? Por que isso? O que esses caras fizeram? Quando eu começo a entender isso tudo, eu tenho recurso para tomar as melhores decisões, cara. Fazer minhas escolhas sem virar a vaquinha e seguir a manada, né? Manada. Então, sobre manada, justamente eu ia falar isso daí com você. Nos seus programas, cai alguns temas. E aí a gente fala de manada. Quando a gente vai muito além para uma coisa mais sofisticada, mais intelectual, às vezes você vai fechar o nicho e conectar um público. Quando você pega algo que você abre, eu vou falar futebol. Você já discutiu futebol no seu programa? Já, algumas vezes já. Porque futebol é a manada, se a gente for analisar. Sim. Tá? Eu falo porque antes de eu me tornar da área da saúde, né, que eu fiquei quase 20 anos, eu era educador físico em escola. E aí eu levei o tema, acho que eu comentei aqui em um podcast. É justamente isso. Eu era um cara que eu era muito fanático de futebol. Só que eu fui estudar a fundo o futebol e aí levantei o meu senso crítico. E levei esse senso crítico para as escolas. Sim. Então, a gente começou a analisar que o futebol, ele não educa. Ele tem mais coisas contra do que a favor. Tá? Ele socializa, mas ele não é um esporte de saúde. Tem muitas lesões. E aí, os alunos queriam praticar o esporte de... O esporte não é um esporte que ele não inclui, ele exclui. Se você joga bola, na hora que eu vou tirar o time, eu escolho você. Sim. Se você joga mal, eu tiro você. Sim. Lembra quando vai tirar os times? A minha palestra sobre meritocracia, ela começa assim. Já começa assim, já vou começando a excluir. Então, o futebol exclui. Só que os meninos só queriam jogar bola. E a quadra não ficava com as meninas. Então, já começava por aí. Então, o que eu peguei e fiz? Eu falei, ninguém vai jogar bola. A gente vai estudar o futebol. E aí, no estudo do futebol, a gente trouxe inúmeras manifestações do futebol sem ser jogado. E que explica a sociedade brasileira, cara. Futebol o Brasil é um grande jogo, é? Sim, não. Aí o futebol de botão, o futebol com uma bolinha de gude e o cabinho de vassoura que fazia o golzinho lá bonitinho. O futebol melê, o futebol linha. E aí a gente começou a trazer as manifestações. E aí depois a gente foi fazer a história do futebol, a história das torcidas. E aí começamos a analisar os comerciais. E aí tinha um comercial da Nike na época que o menino fazia o drible lá e dava um tapa na cara do outro e seja Nike. Tinha que ser feroz. Que era Nike 90, não sei se você lembra desse comercial. Não lembro. E aí você começava a analisar se para você ser um craque, você tinha que ter a chuteira da Nike, a melhor chuteira. Então, quando as pessoas começaram a entender esse universo, começaram a ter o senso crítico. E aí, nós trouxemos os programas de televisão que só falavam em futebol. E os horários que tinham vagos, só era ou comentário de futebol ou era jogo de futebol. O que essa meninada começou a entender? Que era um jabá. Se não entra pelo olho, entra pelo ouvido, entra pelo nariz, vai entrar pelo seu orifício. Você vai consumir futebol porque a indústria que está por trás
capitalista selvagem quer que você consuma aquilo. E aí o esporte futebol continuou essa manifestação forte. E a gente começou a entender por que o Flamengo era a maior torcida. Tá? Porque todo mundo... O Flamengo foi o time que em 1950 rodava todos os estados. Ele lida com paixão, né, cara? Ele lida com uma paixão. Então, o governador bancava. E aí o Flamengo ninguém conhecia, mas era o time que mais ganhava. Ele ia jogar lá em Manaus. A torcida conhecia o time do Flamengo. Se você vem numa sociedade que você só perde, que você não tem um recurso financeiro tão bom, ou você quer ganhar, ninguém quer sair perdendo. Você vai torcer para que time? Pro que ganha ou que perde? Ora, eu vou me projetar nos meus heróis, cara. Eu quero o time que tem meus heróis. Você vai querer. E é por isso que o Brasil tá nessa loucura. A gente perdeu isso, né, cara? Então, nossa seleção começou a apanhar. Tá. A seleção brasileira começou a apanhar e nós perdemos nossos heróis, cara. Sim. De repente não tem mais, velho. A conclusão que eu quero falar com você é assim: o seu programa, você tira essas questões e leva pro senso crítico? Levo, cara. Eu uso demais. Vou ficar no teu exemplo do futebol. Eu uso demais o futebol como metáfora, né? Sempre tem uma metáfora. As palestras estão cheias de futebol. Porque tem metáforas lá que são deliciosas, né? Tem uma jogada que explica alguma coisa. Eu tento trazer... Qual é o segredo aqui? Eu tento sempre contextualizar as coisas. Quando você contextualiza, muda a percepção das pessoas. Vou dar um exemplo a vocês. Eu tenho um episódio de podcast chamado Vá Pensiero. O Café Brasil Vá Pensiero é o nome dele. Eu botei na cabeça que eu ia fazer um podcast sobre ópera, para quem não gosta de ópera. Então, o que é ópera, cara? É uma mulher gritando e é um cara gritando, aqui ninguém entende o que os caras estão cantando. Aquilo é um saco, né? Eu falei, cara, deixa eu pegar isso aqui, eu vou fazer um episódio. E aí eu peguei esse Vá Pensiero, que é um trecho de uma ópera do Verdi, que tem uma história. Os escravos lá no Egito, eles foram escravizados, iam sair do Egito. Aí tem um momento que eles cantam um hino, que é uma coisa muito legal, que fala sobre a libertação deles e tudo mais, né? E essa música virou um ícone para esse mundo todo. Bom, lá nos anos 90, eu acho, alguma coisa assim, acontece alguma coisa na Itália e o presidente lá da Itália, ele toma algumas decisões que corta dinheiro da cultura e tudo mais. E um dia... no aniversário lá, acho que do aniversário da criação da Itália, alguma coisa assim, dentro de um teatro maravilhoso da Itália, tem uma apresentação dessa ópera. E a ópera tá tocando todinha lá. Quando chega na hora desse coro, o coro dos escravos, começa a tocar o coro e, tem uma coisa maravilhosa, termina de tocar, o condutor, o maestro, ele para e ele faz uma coisa que é impensável de acontecer. Ele vira pra plateia e fala: vocês estão pedindo bis, que a plateia começou bis, bis, bis. Não se faz bis numa ópera. Ele vira: vocês estão pedindo bis. E eu vou fazer uma coisa. Pela primeira vez, eu vou fazer um bis. Porque o que nós estamos ouvindo aqui tem a ver com esse momento. E ele faz um discurso, cara, em cima do... E o presidente da Itália estava presente e toma uma porrada. E o povo todo, cara, quando ele volta e os caras começam a cantar de novo... o público inteiro fica em pé e começa a cantar junto, cara. Isso tá tudo gravado, né? Eu fico arrepiado. E começa a cantar junto. E aquilo vira um momento maluco. Só que é o seguinte, eles estavam cantando uma música que tinha 150 anos. Foi composta por um moleque de 27 anos lá atrás, né? E quando eu conto essa história toda, eu conto a história e culmina com esse momento. E eu faço a locução em português do que o italiano tá falando. Quando eu termino de contar aquilo e a turma ouve a ópera, fala, cara, mas então é isso? É. Então não é uma mulher gritando, não. Isso que você ouviu, cara, é a história sendo contada na tua frente. Quando você contextualiza isso, muda tudo. Por isso que storytelling é um negócio maravilhoso. Por isso que a molecada fica enlouquecida, né? Quando você vai e conta uma história, peraí, eu vou te contar por que é assim. É assim, assim, tá entendendo? Olha em volta de você. Olha aqui, olha a matemática, como é que funciona. Quando você contextualiza, muda tudo. E aí você simplifica conceitos complicados porque você colocou no contexto das pessoas, né? E acho que esse é o segredo. Que eu tenho feito e faço isso demais. Aí o futebol entra música, entra tudo. Tudo que aconteceu no dia a dia, eu tento chegar lá e falar, moça, por que isso está acontecendo? Por que é assim? E no contexto está o segredo do entendimento. E as pessoas pensam, pô, eu vou ouvir. Até topei ouvir uma ópera, porque pela primeira vez eu entendi do que esses caras estão falando. Legal. É muito legal.